Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo, mais uma recapitulação. Estamos estudando o livro O Grande Conflito, de Ellen G. White. Você que está assistindo a gravação desse vídeo, na descrição, aqui embaixo, você tem aí o nosso e-mail, pode entrar em contato conosco, caso queira se aprofundar, queira algum estudo, enfim, estamos aí à disposição. E, como sempre fazemos, vamos elevar a Deus uma prece para iniciarmos o estudo dessa noite. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, de meditarmos, e como o Senhor tem conduzido o Seu povo ao longo da história, as profecias para o tempo do fim, sabemos que tudo isso fortalece a nossa fé. Conduza esse estudo, esteja de modo especial com a Tatiane, em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, então, Tatiane, que Deus a abençoe, tenhamos aí um bom estudo. Amém. Boa noite a todos. Então, a gente vai falar dos capítulos referentes ao livro O Grande Conflito. E em Apocalipse 14, então vou voltar aqui um pouquinho, nós estamos no capítulo 20, um grande movimento mundial. No capítulo 14 de Apocalipse, nós temos a mensagem do primeiro anjo. Que prediz um grande despertamento religioso sobre a proclamação da breve vinda de Jesus. Então, nesses versos a gente encontra o seguinte texto: é visto um anjo a voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo. Com grande voz, ele proclama a mensagem: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, a gente vê aqui, vamos destacar alguns elementos dessa passagem. O primeiro é o anjo. O anjo que foi o responsável por proclamar, né, o arauto desta advertência. E isso indica a pureza do anjo, né, glória, poder desse mensageiro celestial. E esse anjo, ele está voando. Quando a gente fala assim, Gisele, Rafael, Hernani e eu vamos pegar o carro, vamos voando aí na sua casa. Quer dizer que a gente vai com pressa, que a gente vai chegar aí rápido. E é isso também que quer dizer o verso. O voo do anjo quer dizer rapidez. E ele fala em grande voz, e ele proclama para todos os que habitam sobre a terra. Então, isso indica uma extensão mundial do movimento. E quando essa proclamação é feita, é quando ocorrer o seu juízo, é o tempo em que este movimento deve ocorrer. A mensagem da salvação tem sido pregada em todos os séculos. Em todos os séculos, a gente fala que Jesus morreu por nós, né, e deseja nos salvar. Mas essa mensagem específica é uma parte do evangelho que só poderia ser pregada nos últimos dias. Só quando chegasse a hora do juízo, quando a hora do juízo havia chegado, é que poderia proclamar essa mensagem. Daniel, por exemplo, ele teve ordem de fechar e selar o livro até o tempo do fim. E seria no tempo do fim que muitos correriam de uma parte para a outra e a ciência se multiplicaria. Paulo,
ele advertiu a igreja a não esperar a vinda de Cristo em seu tempo. Lá em 2 Tessalonicenses 2:3 fala assim, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Então, Paulo disse que a vinda de Cristo seria após ocorrer a apostasia e se manifestar o homem do pecado. O homem do pecado é uma referência ao papado. Então, que fala que ele deveria se manifestar, né? Manifeste o homem do pecado. E ele deveria manter sua supremacia por um período de 1.260 anos. Como que a gente chega nesse período? Tanto em Daniel 12:7, como em Apocalipse 12:14, tem a seguinte profecia de tempo. 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. 1 tempo mais 2 tempos são 3 tempos. 3 tempos mais a metade de 1, 3,5, certo? A gente já viu semana passada que um ano, ou melhor, voltando aqui, nós sabemos que um ano tem 12 meses. Cada mês, considerando que tem 30 dias, se a gente multiplicar esses 30 por 12, nós chegaremos a 360 dias. Só que esses 360 dias são relativos a um ano. Nós estamos falando de 3,5. Então, a gente multiplica o 3,5 por 360 e a gente chega a 1.260 dias. Se um dia equivale em um ano, né, em profecia, então 1.260 dias são referentes a 1.260 anos. Então, essa supremacia deveria acontecer nesse período de 1.260 anos. E esse período, ele se refere ao ano de 538 até 1798, quando ocorreu a dispensação cristã. Cristo não poderia vir antes disso. É depois dessa data que a mensagem da segunda vinda de Cristo deveria ser proclamada. Semelhante mensagem jamais foi apresentada nos séculos passados. Paulo não pregou, Daniel não falou, os reformadores, Martinho Lutero, ninguém falou sobre a segunda vinda de Cristo, de forma assim, né, específica, como a gente vai ver que aconteceu depois, no momento certo, conforme a profecia. E aí, o movimento adventista, ele foi simultâneo na Europa e na América. Assim como a reforma, que a gente trazia até um mapinha mostrando os países, surgiu aqui, surgiu ali na Europa, depois foi para a América, aconteceu em vários lugares. E esse movimento também, o movimento adventista foi simultâneo. Veja bem, em 1821, apenas 3 anos depois que Miller começou a compreender essas profecias, um homem chamado José Wolff, conhecido como missionário a todo mundo, ele começou também a proclamar a segunda vinda do Senhor. Mas aqui a gente vai abrir um pouco para conhecer a história dele, que é muito interessante. Ele nasceu na Alemanha, ele era hebreu, o pai dele, rabino judeu. Quando criança, ele gostava muito de ouvir as conversas do pai. Diariamente, os judeus iam para a casa dele para eles poderem congregar e conversar, enfim. E aí, escutando a conversa, o José Wolff, ele ouviu sobre Jesus de Nazaré. E aí ele pergunta para o pai, quem é Jesus de Nazaré? O pai falou que foi um judeu que dizia ser o Messias. E porque ele dizia ser o Messias, ele foi condenado à morte pelos judeus. E aí esse menino perguntou também, né, quando criança, ele perguntou por que Jerusalém estava destruída e por que os judeus estavam em cativeiro. Aí o pai respondeu, porque os judeus assassinaram os profetas. Então ele ligou assim, enquanto criança, se os judeus assassinaram os profetas, os judeus assassinaram Jesus de Nazaré, seria Jesus um profeta? Ele ficou com essa pergunta na cabeça. E aí, ele não podia entrar nas igrejas, né? Devido à religião dele, ele não podia entrar nas igrejas cristãs. Então, ele ficava do lado de fora, escutando a pregação.
Até que com 7 anos de idade, um vizinho idoso, que era cristão, falou amavelmente para ele, né? Respondeu, então, a pergunta que ele estava querendo a resposta. Eu vou dizer quem foi o verdadeiro Messias. Foi Jesus de Nazaré, a quem teus antepassados judeus crucificaram, assim como fizeram com os profetas da antiguidade. E aí, esse idoso falou para ele, vai para casa e abre a Bíblia e leia Isaías 53. Então, ele foi para casa, leu a passagem e ficou admirado. Ele pediu ao pai para explicar aquela profecia, e tudo que ele recebeu foi um grande silêncio, um rigoroso silêncio do pai dele, e nunca mais ele falou sobre esse assunto. E aí, com 11 anos de idade, ele saiu de casa para obter a sua própria educação, escolher a sua religião e ofício. E aí ele aceitou a fé romana. Ele foi para o colégio de Roma, só que aí ele atacava abertamente os abusos da igreja e insistia na necessidade de reforma. Resultado, foi removido. E aí, eles não o perseguiram ou mataram. A igreja de Roma declarou que ele era incorrigível. E aí deixou ele para lá, deixou ele em liberdade para que fosse onde ele quisesse ir. E então ele foi para onde ele quis ir, ele foi para a Inglaterra e se uniu à igreja anglicana. Em 1821, ele iniciou a missão, como eu falei, né, no início. E aí, ele pregava tanto sobre o primeiro advento de Cristo, porque os judeus, por exemplo, não acreditam que Cristo é o Messias, então ele afirmava isso, que Jesus realmente é o Messias, Jesus veio, e afirmava o segundo advento, que Jesus voltaria com poder e glória. E aí, de 1821 a 1845, ele viajou para a África, Ásia, Estados Unidos, países bárbaros. Ele foi espancado, sofreu fome, sede, foi vendido como escravo, 3 vezes condenado à morte, foi obrigado a viajar centenas de quilômetros a pé, descalço, no chão frio. E aí perguntaram a ele, como que você vai desarmado visitar tribos selvagens, hostis? Ele respondia que as armas dele eram a oração, a confiança em Cristo e a Bíblia em hebraico e a Bíblia em inglês, que ele carregava. E ele dizia que ele conservava a Bíblia aberta na mão porque ele sentia que o poder dele estava no livro e que a sua força, a força do livro, sustentaria. E aí agora a gente vai ver, assim, vários lugares que despertaram para a segunda vinda de Cristo. O Wolff, ele esteve no Uzbequistão e ele encontrou árabes e Iêmen, e lá eles tinham um livro que eles chamavam esse livro de Seera, não sei bem como pronuncia, e tinha informações sobre a segunda vinda de Cristo, e nos cálculos deles, eles esperavam a segunda volta de Cristo em 1840. A gente ficou um estudo inteiro, né, vendo como o Guilherme Miller chegou à conclusão da data 1844, perto de 1840, e assim como o Guilherme Miller, essas pessoas também achavam que Jesus iria vir em 1844. A data estava correta, o evento que não. Mas vamos continuar aqui. Na Tartária, outro missionário verificou existir crença semelhante. Outro missionário esteve lá e viu que as pessoas de lá também acreditavam que Cristo viria aproximadamente em 1844. Na Inglaterra, a mensagem do Advento começou a ser pregada em 1826. O tempo exato não era tão ensinado, mas se proclamava a próxima vinda de Cristo em poder e glória. Na Grã-Bretanha, publicações sobre o Advento provenientes dos Estados Unidos eram disseminadas. Em 1842, o inglês Robert Winter voltou dos Estados Unidos para a Grã-Bretanha, seu país natal, para anunciar a vinda do Senhor. Na América do Sul, um jesuíta espanhol chamado Lacunza, para poder se prevenir das censuras de Roma,
ele publicou as suas ideias, mas ele não assinava, ele colocava um pseudônimo, representando a si mesmo como judeu converso. Na Alemanha, Bengel era um pastor da igreja luterana e célebre sábio e crítico da Bíblia. Um dia ele estava preparando o sermão dele sobre Apocalipse 21. E aí, no momento do estudo, a luz da segunda vinda de Cristo raiou em seu espírito. As profecias do Apocalipse se desvendaram à compreensão. Dedicou ao estudo das profecias. A data que fixou como o tempo do segundo advento diferia em muito poucos anos da que mais tarde Miller admitiu. Em Genebra, Galsen pregou a mensagem do segundo advento. Ele se surpreendeu com a exatidão da profecia que tem em Daniel 2. E aí ele decidiu começar o trabalho com as crianças, esperando, por meio delas, interessar os pais. E o esforço dele foi bem sucedido. E animado com o êxito, ele publicou suas lições, esperando promover o estudo dos livros proféticos nas igrejas do povo de língua francesa. Cada um com seu método, né? Aqui com o método pregando para as crianças para levarem para os pais. Na Escandinávia, o clero da igreja lançou os pregadores na prisão. E aí Deus enviou a mensagem de um modo miraculoso, também por meio de crianças, por meio de criancinhas, como fossem menores, a lei não podia proibir eles de nada. Então, a mensagem era enviada por meio das crianças na Escandinávia. Na América do Norte, a América do Norte se tornou o centro da grande obra do Advento, onde a profecia da mensagem do primeiro anjo teve o cumprimento mais direto, através de Miller. Os escritos de Miller e seus companheiros foram levados a países distantes. O testemunho simples e direto das Escrituras, por meio do poder do Espírito Santo, comovia o povo. Pecadores, chorando, perguntavam: "Que devo fazer para me salvar?" O coração dos pais, naquela época, houve um grande movimento, né? O coração dos pais se convertia aos filhos e dos filhos aos pais. Por toda parte havia almas lutando com Deus. Muitos passavam a noite em oração para obter a certeza de que seus pecados estavam perdoados, ou pela conversão de parentes ou vizinhos. Todas as classes se congregavam nas reuniões adventistas. Ricos, pobres. Céu e terra pareciam aproximar-se um do outro. Pessoa alguma que haja assistido àquelas reuniões jamais poderá se esquecer dessas cenas, do mais profundo interesse. Um grande levantamento, né, despertamento, né, de todos. Só que, é claro, como foi na época da Reforma e tudo mais, sempre tem a oposição. E aí houve grande oposição de todas as classes em relação ao tempo definido para a vinda de Cristo. Eles eram contrários à doutrina do segundo advento. Eles faziam objeções unicamente ao tempo definido. Mas os olhos de Deus, que vê tudo, sabia que não era apenas sobre o tempo. Eles não queriam que Jesus voltasse mesmo. Então, eles questionavam o tempo que eles definiram, mas não era só isso. Tinha mais coisas ali no coração. E aí cumpriram-se, então, as palavras da profecia, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências e dizendo: "Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação." Então, cumpriu aí o que está escrito em 2 Pedro 3, 3 e 4, sobre os escarnecedores. E, realmente, eles escarneciam perguntando: cadê a promessa da vinda, né? E Jesus não veio, então, isso foi uma grande provação, realmente, para o povo de Deus. E aí, tais como os judeus nos dias de Cristo, que não estavam preparados para receber Jesus, né, como Messias,
Eles não viam argumentos da Escritura Sagrada, mas procuravam ridicularizar os que aguardavam o Senhor. Satanás e seus anjos exultavam e lançavam afronta ao rosto de Cristo e dos seus santos anjos, por ter seu povo professo tão pouco amor por ele que não desejavam seu aparecimento. Então, Satanás ali estava vibrando, porque as pessoas não estavam interessadas que Jesus retornasse. E o argumento dos que rejeitavam a fé era o que está escrito na própria Bíblia, que daquele dia e hora ninguém sabe. A passagem está em Mateus 24:36 e fala assim: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E realmente, embora ninguém saiba o dia ou a hora da vinda de Jesus, recusar saber a proximidade do advento do Salvador vai ser tão fatal como foi, hoje será para nós tão fatal como foi nos que viveram nos dias de Noé. O não saber quando viria o dilúvio. Então, nos dias de Noé também ia acontecer, né, um grande evento de destruição e as pessoas não procuravam saber, e para a gente também. Por mais que a Bíblia fala ninguém sabe o dia, não é porque não é razão para a gente não procurar saber a proximidade, se está chegando, se vai demorar, se falta muito. Porque em Apocalipse 3, verso 3, diz que se não vigiares, irei como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Então, se a gente soubesse que o ladrão ia entrar na nossa casa, a gente se preparava, fechava a porta, trancava tudo, colocava alarme, que tivesse condições para nos proteger. Mas, geralmente, não é assim que acontece. E aí o ladrão pega a gente de surpresa. Jesus usou esse exemplo para dizer que ele está voltando, então a gente tem que se preparar para a volta dele. Senão a gente pode ser pego desprevenido. Com inexprimível desejo, os que haviam recebido a mensagem aguardavam a vinda do Salvador. Permaneciam em doce comunhão com Deus, como que antegozando a paz que desfrutariam no glorioso porvir. Pessoa alguma que haja experimentado essa confiante esperança poderá se esquecer daquelas preciosas horas de expectativa. Algumas semanas antes do tempo, as ocupações seculares foram em sua maior parte postas de lado. Os crentes sinceros examinavam cuidadosamente todos os pensamentos e emoções de seu coração. Oxalá, quem dera, ainda houvesse entre o povo professo de Deus o mesmo espírito de exame do coração, a mesma fé ardorosa e resoluta. Houvessem eles desta maneira continuado a se humilhar perante o Senhor, a estar com suas petições no propiciatório, e estariam de posse de uma experiência muito mais rica do que aquela que ora possui. Há muito pouco oração, muita falta de verdadeira convicção do pecado, e a ausência de uma fé viva deixa muitos destituídos da graça tão ricamente provida por nosso Redentor. Deus provou o seu povo realmente naquela época. Sua mão ocultou um erro no cômputo dos períodos proféticos. Eles acertaram o cálculo, mas eles não entenderam o que realmente iria acontecer. Deus permitiu. Os adventistas não descobriram esse erro. E passou-se o tempo que esperavam Cristo, Cristo não apareceu para o libertamento de seu povo. Os que com fé e amor sinceros, os que eram sinceros ali naquela espera do Salvador, experimentaram um amargo desapontamento. Todavia, os propósitos de Deus se cumpriam. Estava Deus a provar o coração dos que professavam estar à espera do seu aparecimento. Muitos tinham sido constrangidos por medo. Imagina, né, nós naquela época, Jesus vai voltar em 1 ano, em 6 meses. Vamos arrumar tudo.
E quando a gente vê os cálculos, realmente vê que está batendo, vê que cálculos de outras profecias bateram e aconteceram, vamos organizar nossa casa, nossas coisas, vamos esperar. Mas, às vezes, faziam isso por medo de ficar. Está todo mundo indo, eu vou ficar. Muitos nunca tinham crido que Cristo viria. Contavam-se entre os primeiros, e esses que não creram de verdade, que foram por medo, né, sem convicção, eram os primeiros a ridicularizar a tristeza dos verdadeiros crentes. Mas Jesus e toda a hoste celestial olhavam com amor e simpatia para os provados e fiéis, embora decepcionados. Pudesse abrir o véu, pudesse descerrar o véu que separava o mundo visível do invisível, e eles teriam visto anjos se aproximando daquelas almas constantes, escudando-os dos dados de Satanás. Bom, queridos, esses foram os trechos que a gente separou relacionados sobre como foi esse movimento, né, em cada região, né, do mundo, foi uma coisa simultânea, e o que os cristãos, um pouquinho, né, tentar entender um pouquinho do que os cristãos passaram, né, da vergonha, da tristeza, do desapontamento, mas ao mesmo tempo de que Deus estava no controle de tudo. E se os olhos pudessem ser abertos, realmente poderíamos ver que eles poderiam ter visto que não estavam sozinhos, que todos os anjos, todo o poder de Deus estava ali à disposição deles. Então, se alguém quiser comentar alguma coisa que leu também e talvez não foi esclarecido aqui. O Nelson já está no capítulo 30. Nesse capítulo, assim, chama a atenção a história do Joseph Wolff, né? Wolff. Né? Uhum. E Ellen White dedica algumas páginas, né? Falando só do ministério dele, né? Sim, sim. O capítulo ele é bem extenso. Eu tentei resumir um pouco, Uhum. mas é um capítulo bem grande. Tentei resumir com as coisas mais... Às vezes no vídeo fica cansativo ficar falando. O objetivo é esse mesmo, é destacar as citações principais, né? Os principais tópicos, e as pessoas que estão nos acompanhando devem ler, né? Se já não leram, vão, a partir disso, ter a curiosidade aguçada, né? Para buscarem o conhecimento aí diretamente no livro, né? Mas, assim, um grande missionário, né? Joseph Wolff, né? Sim. Foi um exemplo aí, um caso aí que, nesse capítulo, que chamou minha atenção, né? Quem já passou pelos Desbravadores já deve ter estudado a história de David Livingstone, né? Alguns outros missionários aí que marcaram aí a história do cristianismo, né? Na atualidade, né? Nos períodos mais recentes, né? Por assim dizer. E o Dr. Wolff, né? É um desses casos que merece assim ser estudado, né? Ele inclusive escreveu um livro que é citado aí no capítulo, né? Sobre as viagens, as aventuras dele, Uhum. né? Algum dia eu até gostaria de ler esse livro, né? Tentar localizar esse livro para ler, que deve ter muitas histórias interessantes, alguém que se arriscou tanto, né? Existem alguns lugares ainda hoje onde o evangelho ainda não chegou, né? E ele precisa chegar de algum modo, né? Eu não sei quantos acompanharam no final de 2018, um missionário americano que foi morto pelos nativos lá da Ilha Sentinela do Norte, né? Uma ilha que pertence à Índia, né?
E os nativos permanecem lá em grande medida, assim, sem contato. Ocorreram alguns pequenos contatos, né, muito limitados ali, mas eles estão isolados desde a pré-história, eles vivem ainda na pré-história, né? E essa história marcou aí bastante, né, a história desse missionário, esse daqui, ó, né, que foi lá levar o evangelho para os nativos da Sentinela do Norte, né? São esses aqui, né? Gente. Então, assim, são lugares onde a gente precisa pensar seriamente, né? A mensagem precisa chegar até eles, né? Devemos orar e fazer aquilo que estiver ao nosso alcance, né? Já até pensei em fazer contato lá com os irmãos da Índia, né? Lá das Ilhas Andamão, né? Para pensarmos em formas aí de levar a mensagem, né? Devemos anunciar o evangelho a todos, né? Existem índios aí na Amazônia também, né? E pelo mundo existem algumas comunidades assim isoladas, sem falar nos países da janela 10/40, que ali com certeza tem muita gente que também ainda não ouviu, né? Falar de Cristo, né? Desse evangelho eterno. Então que seja uma inspiração aí a história de missionários aí como a história do Dr. Wolff, né? Muito bem. Mais algum comentário aí, irmãos? Alguma consideração? Então vamos encerrando, né? Pedir o Hernani aí, nosso amigo, né, para encerrar então com uma oração. Claro, claro. Oremos. Soberano Deus, aqui estamos na tua augusta presença para te agradecer pela inspiração do teu Santo Espírito, a proclamação do teu Evangelho. Que nós possamos estar à disposição, que possamos estar ouvindo teu Santo Espírito e que possamos fazer a nossa parte para que esse evangelho eterno seja pregado, que todos nós possamos continuar recebendo tua bênção, continuar sempre nos teus caminhos. Nos abençoe, é o que te pedimos, nos méritos de Jesus Cristo. Amém. Então é isso, meus irmãos. Até amanhã, se Deus quiser, né, às 16 horas estaremos aí.